Para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta tarde, texto que se encontra no profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 20 e o 22. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. E o 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Prezado irmão e amigo, o Senhor nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, tratando com o povo de Israel, trata também conosco em nossos dias. E Ele chama a atenção aqui para a salvação gloriosa e verdadeira, contrapondo ao engano da religião pagã. Porque naqueles dias Israel havia sido separado por Deus como a nação eleita, povo escolhido, adquirido pelo Senhor, para manifestar ao mundo ao seu redor, para manifestar às outras nações a existência de um único e verdadeiro Deus. Porque a história registra fartamente de que o povo naquele tempo, cada nação, cada país, por vezes até cada tribo ou vila, criava um Deus para si. E esse culto de múltiplas divindades criada pelos homens se opunha à adoração do verdadeiro Deus. Pensavam o homem, na sua cegueira espiritual, que podia agradar o Criador, fazendo imagens, construindo cultos, fazendo altares. Porque, como você sabe, a palavra de Deus ensina com clareza que o ser humano foi criado por Deus como um ser adorador. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas pôs nele o espírito de adorador. O ser humano sempre foi, ele é e ele sempre será adorador. Mas de que vale a adoração se ela estiver desprovida da revelação de Deus? Desde o passado percebemos na palavra de Deus essa separação. A Bíblia diz que Adão tinha um filho chamado Abel e outro filho chamado Caim. E diz a palavra que Abel tomou um cordeiro e foi e fez um altar, sacrificando um cordeiro. E Caim foi e pegou o fruto da terra, flores do campo, e também fez um altar para adoração. Mas a Bíblia diz assim que Deus se agradou de Abel e se desagradou de Caim. Porque Abel tinha já a divina revelação e o seu altar, aonde ele pôs um cordeiro para ser imolado. Já representava, já tipificava, já falava profeticamente do Cordeiro de Deus que seria imolado no Calvário, para, derramando sangue e poder, resgatar a alma do homem do pecado e poder colocar o homem, transpondo os umbrais da eternidade, na glória celestial. E o altar de Caim não tinha nenhuma revelação. Deus se aborreceu com Caim. E assim o mundo partiu, continuou se multiplicando. O mundo foi destruído no dilúvio, começa novamente a se multiplicar os povos. Mas o homem continua buscando adorar. Mas sem o conhecimento de Deus,
sem a revelação do verdadeiro Deus. Multiplicaram-se as religiões, conhecidas como pagãs, porque paganismo, segundo consta no dicionário da língua portuguesa, é a adoração de múltiplas divindades. E o homem tinha uma divindade para cada coisa. Era um para o mar, era outro para a estrela, era outro para a procriação, era outro para a colheita, era outro para o namoro, era outro para a fertilidade, e cada imagem e cada culto era feito de uma forma. E aqui a palavra do Senhor chama a atenção, porque o paganismo tinha e tem até hoje o hábito de construir imagens, de criar deuses, e de carregar nos seus ombros em passeatas. E aqui o Senhor diz assim: nada sabem os que conduzem procissão às suas imagens de escultura feita de madeira e rogam um Deus que não pode salvar. Quão triste é que ainda hoje persiste em muitos lugares o resquício do culto pagão, e as pessoas ainda se prostram diante de imagens e ainda carregam, como diz o profeta, chamando a atenção do povo de Israel, o povo de Deus, dizendo para o povo de Deus não se misturar com aqueles que tinham essa prática. Nada sabe não significa que elas eram ignorantes nas coisas materiais. Por vezes pessoas ilustras, cidadãos de bem, pessoas renomadas até, mas estão debaixo do jugo das imagens de escultura, porque não conhecem o único e verdadeiro Deus, não lhe foi revelado o Senhor da glória, aquele que o mundo não conheceu, aquele que o mundo não compreendeu, aquele que o mundo levou à morte, morte de cruz, mas aquele que ressuscitou ao terceiro dia e hoje fala no seu coração, se você quiser dar crédito, porque ele bate a porta do coração das pessoas que querem adorar, para que não esteja adorando os ídolos, para que não esteja adorando deuses, para que não esteja adorando imagens, mas para que adorem o Senhor da glória. Quantas pessoas procuram adorar a Deus? Eu diria até praticamente o mundo inteiro. O mundo inteiro, até quem nunca teve contato com a Bíblia, pensa em adorar a Deus, se curva diante da lua, das estrelas, cria alguma coisa para adorar, porque na sua essência, lá no fundo do seu espírito, o homem sabe que existe um Deus. E enquanto ele não adorar o Deus, ele fica com um vazio na alma. Mas o inimigo das nossas almas, ele procura ludibriar as pessoas, enganando-as. Porque muitas pessoas fazem um culto a um Deus aqui ou a um Deus ali, ou cultua uma personalidade histórica, ou cultua qualquer coisa, ou faz uma imagem de fundição, como diz a palavra, o que era muito comum e ainda em muitos lugares continua comum. Se nós pegarmos muitas vezes, tem tantos homens como mulheres para todos os tipos. Um é o casamenteiro, outro cuida de outro assunto, e outro tem a chave, e outro faz outra coisa, e por aí vai. E o ser humano gosta destas coisas. Se falar que em determinado lugar surgiu mais um santo, a pessoa logo começa, como diz aqui, fazer as suas passeatas, as suas procissões, rumar para aquele lugar, porque vira um lugar de adoração, um centro de culto a uma imagem de alguém que passou por este mundo, ou por vezes até uma pessoa fictícia, quem sabe. Mas o fato é, amigo, o fato é você que quer receber a bênção de Deus na sua vida para a salvação da sua alma na eternidade. É tempo de olhar para o Senhor, porque enquanto o mundo inteiro procura adorar a Deus, a Bíblia, o livro de Deus, diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade precisa ser com um coração reto, sincero, renunciando a este mundo, renunciando às tradições, os rudimentos do mundo.
e abraçando o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, como Deus da sua vida, o eterno Deus e glorioso, Criador dos céus e da terra. Por isso ele diz assim: olhai para mim, olhai para o Senhor Jesus, olhai para mim e sereis salvos. Quantas pessoas às vezes olham para uma imagem, querendo receber ou buscando receber alguma coisa, e não conseguem receber, porque a imagem não pode lhe fazer nada. Note o que diz a palavra do Senhor no Salmo 115, que talvez na sua Bíblia seja o 113b. Confira as Escrituras, para que você não seja ludibriado, enganado, pois ele diz aqui: porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Diante de quem você tem se ajoelhado? A quem você tem prestado a sua reverência? Aonde está o seu Deus? E ele diz assim: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E ele continua dizendo: os ídolos deles são de prata, de ouro, obra das mãos dos homens. Pode ser de gesso, pode ser de madeira, como o profeta Isaías mencionou. Mas ele diz assim, que esses ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Que situação terrível é daquele que faz ídolo. E que situação terrível é daquele que confia no ídolo. Nós agradecemos a Deus que nos deu a sua palavra, mandando olhar para Ele. E Ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. O nosso Deus não é um Deus local, não é um Deus regional, não é um Deus que tem um nome aqui neste país e um nome no outro país. Quantas imagens por vezes são cultuadas, adoradas, reverenciadas em tantos países, e cada país recebe um nome diferente. Mas aqui o nosso Deus, Ele enche os céus e a terra, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz assim: vós todos os termos da terra, em Jesus há salvação para toda a humanidade, se a humanidade quiser. E Ele diz assim: porque eu sou Deus e não há outro. Se Ele é Deus e não há outro, o que são então, porventura, os ídolos que o profeta Isaías nos diz no texto em que lemos? O que é o ídolo? O apóstolo Paulo dá resposta a essa pergunta na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo de número 4. Ele diz assim: o ídolo nada é no mundo. Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que Deus é todas as coisas, que há um Deus. Por isso também a palavra do Senhor, quando a igreja se levantou para adorar a Deus em espírito e em verdade, em Atos capítulo 15, versículo 20, anote e confira, foi recomendado pelos apóstolos para que a igreja se abstenha dos ídolos e de tudo que é contaminado com ídolo. E também em 1 João 5, versículo 20, na sua carta ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O ídolo corrompe o espírito do ser humano. O ídolo impede o homem de encontrar com o Senhor. Livre-se dos ídolos, adore a Deus em espírito e em verdade, na obediência da sua palavra, entregando a Ele o seu coração. Ele tudo fará na sua vida. É Ele quem completará, abrirá o entendimento, abrirá o seu espírito para compreender as grandes verdades ocultas aos sábios do mundo, mas revelada aos pequeninos por nosso Senhor Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado.
Deus tem enviado a sua palavra, e eu espero que você abra o coração e abrace a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nariz e cheira, Ele tem garganta e fala, Ele tem olhos e vê. Louvado seja Deus. Ele tem mão e Ele apalpa, Ele te socorre, Ele olha para a sua aflição, Ele vê a sua necessidade, Ele sente aquilo que você precisa e lhe anda ao seu encontro, porque os pés do Senhor se movimentam, porque Jesus não é uma estátua, Jesus não é um ser imóvel, Jesus é o Deus poderoso e glorioso, e Ele vem ao encontro daquele que deseja a salvação gloriosa da sua alma. Que Deus lhe dê sede gloriosa de receber a salvação, a preciosa salvação eterna para a sua alma. E que então você possa estar encontrando com o Senhor Jesus Cristo, esse Deus bendito, sabendo que as mãos do Senhor estão estendidas. Não estendida para um lado, aberto, simplesmente assim imóvel. Está estendida para você, para lhe dar esclarecimento, para lhe tirar de toda a confusão, de toda a mistura religiosa com o paganismo, para que você esteja na religião pura e imaculada para com Deus o Pai, que é apartar-se da corrupção do mundo e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Deus, todo suficiente e salvador da sua alma. Que Deus abençoe o seu coração e o seu lar, lhe dando graça, bênção, poder, libertação, para que você possa ser feliz nesta vida e ter a vida eterna garantida por Cristo Jesus, nosso Senhor.